Você está testemunhando uma garota de 14 anos sendo arrastada para fora dos aposentos do imperador. Ela não consegue andar. 2 servas a puxam pelos braços. Seus pés descalços arrastam-se pelo chão de mármore. Seus olhos estão abertos, mas não há mais ninguém lá dentro. 3 dias atrás, ela estava rindo no quarto ao lado do seu. Nesta manhã, eles a chamaram. Agora ela é outra coisa. Como se sua alma tivesse sido arrancada e deixada para trás. Uma serva nota você observando. Ela agarra seu pulso e te puxa de volta para o quarto. A voz dela é baixa e urgente. Não olhe. Nunca olhe. E quando eles vierem por você, não resista. Roma. Ano 39 d.C. Você tem 14 anos. Você está trancada em um lugar chamado Jardim de Vênus há 6 dias e acabou de aprender o que acontece com as garotas quando seus nomes são chamados. Seu pai diz que isso é uma honra. Sua mãe chorou enquanto você subia na carruagem. Seus vizinhos observavam com inveja enquanto você subia a colina em direção ao palácio. Ninguém te contou a verdade. Ninguém te contou que o homem mais poderoso do mundo comanda um sistema como uma fábrica, registrando os nomes das garotas, suas idades, seus rostos e convocando-as uma por uma. E quando elas voltam, nunca são as mesmas. Esta é a história do que Calígula fez com as garotas em seu palácio. E a parte mais aterrorizante não é o que ele fez. É que ninguém o impediu. Nem os senadores, nem os guardas, nem mesmo os pais que entregaram suas filhas na porta. Todos sabiam, e todos permaneceram em silêncio. Se esta história te tocar, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Leva apenas um momento e ajuda a tirar vozes do silêncio. O ar da noite sobre Roma estava úmido e incomumente quente, do tipo que se agarrava à pele e se recusava a soltar. Nuvens pairavam baixas sobre a cidade, abafando a lua e tornando as colinas de mármore pálidas e indistintas. Em algum lugar, além dos muros do palácio, as ruas estavam quietas, como se a própria cidade tivesse aprendido a prender a respiração. Dentro do complexo particular, conhecido como Jardim da Deusa, o ar cheirava a incenso e pedra molhada, pesado o suficiente para ser sentido no paladar. Lívia, de 14 anos, acordou com o som de solas de couro batendo no mármore. Ela não se sentou de imediato. Havia aprendido essa lição rapidamente. Era a 6ª noite desde que fora trazida para cá. Os passos não eram apressados, nunca foram. Moviam-se em ritmo constante, calmo, familiar. O tipo de som que um corredor lembra. O tipo de som que retorna noite após noite, até que as próprias paredes o esperem. Lívia era pequena para a idade, com cabelos escuros cortados irregularmente pela mãe e mãos ainda com calosidades leves do trabalho doméstico. Ela permaneceu imóvel sob lençóis de seda, que pareciam suaves demais para pertencer à sua vida. Seu coração batia rápido, mas ela não se moveu. Do outro lado do corredor, uma porta se abriu. As dobradiças não rangeram. Haviam sido lubrificadas. 2 figuras emergiram à luz da lanterna, e entre elas estava uma garota sendo arrastada do quarto. A garota parecia mais velha que Lívia, talvez 16. Seus braços pendiam soltos ao lado do corpo, dedos relaxados, como se não lhe pertencessem mais. Seus pés descalços arrastavam-se pelo chão de mármore, produzindo um som seco e rítmico que ecoava suavemente pelo corredor. Arrastar, raspar, arrastar. Os olhos da garota estavam abertos. Olhavam para cima desfocados, refletindo a luz sem retê-la. O que quer que tivesse vivido ali antes, havia partido. A respiração de Lívia ficou presa na garganta. No pulso da garota havia um fino fio vermelho, amarrado em um nó simples. Não era decorativo, não era explicado. Ninguém nunca explicava, mas todos no jardim entendiam o que aquilo significava. Ela havia sido chamada. O som foi o que quebrou o controle de Lívia. Não um grito, não um choro.
apenas a menor respiração involuntária puxada com muita força. Foi o suficiente. Uma mão agarrou seu braço por trás. A mulher que a agarrou era uma serva do palácio, alta e rígida, com fios grisalhos já se espalhando por seus cabelos presos. Seu nome não foi oferecido. Servas aqui raramente compartilhavam nomes. Seu rosto era severo, mas não cruel, marcado por anos de observação e silêncio. Ela cheirava a óleo e incenso. Para dentro, a serva sussurrou, puxando Lívia de volta para o quarto. O aperto se intensificou até doer. A porta se fechou silenciosamente. Não olhe, disse a serva, com a voz baixa e urgente. E quando vierem por você, não resista. Ela soltou o braço de Lívia e saiu sem dizer mais nada. Lívia permaneceu paralisada no escuro, sua pele arrepiada onde os dedos da mulher haviam estado. Ela esperou até que os passos sumissem, até que o som de arrasto desaparecesse pelo corredor, até que o silêncio retornasse. Só então seus joelhos cederam. Ela caiu na beira da cama e apertou os nós dos dedos contra a boca para não fazer barulho. 3 dias atrás, aquela garota estava rindo. Lívia se lembrava claramente. O riso havia flutuado pelo corredor durante o dia, leve e quase normal. Alguém contava uma história. Outra pessoa havia rido alto demais. Por um momento, o jardim soara como um lugar onde as garotas viviam e não esperavam. Agora, o corredor estava vazio novamente. Fora desses muros, famílias dormiam acreditando que suas filhas estavam sendo honradas. Mães haviam trançado cabelos e beijado testas. Pais haviam falado com orgulho de favor e fortuna. Vizinhos haviam observado as carruagens subirem em direção ao palácio com inveja nos olhos. Ninguém lhes contou a verdade. Ninguém lhes contou que o jardim apagava o tempo, que os dias não eram contados, que cartas nunca chegavam e nunca eram enviadas, que o perfume espesso das flores era para embaçar o pensamento, não para confortá-lo, que o silêncio aqui não era paz, mas pressão. Lívia havia chegado acreditando nas histórias. Dizia a si mesma que o medo era infantil, que ela tinha sorte, que aquilo era temporário. Agora ela entendia. Eles não matavam as garotas no jardim. Matar teria sido simples, limpo, compreensível. Eles faziam outra coisa. Eles tiravam o que fazia uma pessoa ser uma pessoa e deixavam o corpo para trás para andar, para respirar, para retornar quando chamado novamente. Uma casca viva que não mais resistia, não mais questionava, não mais esperava. Lívia se encolheu, seus dedos cravando-se na palma da mão até sentir dor. Ela precisava disso. A dor a lembrava de que ainda estava ali. Ao longe, Roma permanecia em silêncio sob as nuvens baixas. A cidade dormia, o palácio não. E em algum lugar dentro do jardim da deusa, um fio vermelho havia sido solto, seu propósito cumprido, esperando para ser amarrado novamente. A manhã chegou sem a luz do sol. Lívia sabia que era manhã apenas porque as servas vinham. As lâmpadas eram apagadas, as cortinas levemente afrouxadas, o suficiente para deixar entrar um brilho cinzento opaco, que achatava tudo que tocava. O ar permanecia pesado com perfume, como se a noite nunca tivesse realmente deixado o jardim. Lívia lavou o rosto em silêncio e vestiu a túnica branca simples que estava separada para ela. O tecido era limpo, macio e idêntico ao que ela havia usado no dia anterior. Ela se perguntava quantas garotas o haviam usado antes dela e quantas o usariam depois. Ela foi levada a um pátio menor onde um punhado de garotas estava disperso, tomando cuidado para não ficar muito perto umas das outras. Foi ali que ela as conheceu. Márcia foi a primeira a falar. Tinha 16 anos, alta e esbelta, com cabelos cuidadosamente trançados e olhos que não perdiam nada. Havia algo reservado em sua postura, como se estivesse constantemente medindo o espaço ao seu redor. Ela havia chegado um mês antes, tempo suficiente para aprender quais perguntas
nunca deveriam ser feitas. Tércia estava ao lado dela, mal completara 13 anos, pequena mesmo para a maidade. Seus cabelos caíam soltos sobre os ombros e ela agarrava suas mangas com dedos nervosos. Seus olhos voavam de rosto em rosto, procurando algo familiar que não existia ali. Lívia se apresentou suavemente, sua voz quase engolida pelas paredes de pedra. Elas falavam baixinho, mal movendo os lábios. Não porque alguém as tivesse mandado, mas porque o jardim as havia ensinado a cautela. Não são as noites que importam, disse Márcia depois de uma longa pausa. São as manhãs seguintes. Ela se inclinou, sua voz baixando ainda mais. É quando os nomes são decididos. Lívia sentiu o estômago apertar. Márcia olhou para a colunata antes de continuar. Eu vi uma vez, através de uma fresta nas cortinas. Ela descreveu em fragmentos, como se a própria memória resistisse a ser transformada em palavras. 2 oficiais imperiais entraram em uma câmara logo além da ala feminina. Homens de meia idade em vestes escuras, rostos inexpressivos, carregando a autoridade de selos pressionados em cera. Um carregava uma pilha de tabuletas, o outro carregava apenas um estilete. Eles não se apressaram. Eles liam nomes em voz alta, um por um. Idades seguiam. Às vezes uma anotação era adicionada, murmurada muito baixinho para ser ouvida. Seus olhos se levantavam apenas brevemente, repousando em cada garota como se avaliassem gado no mercado. Nome lido, nome riscado na cera, tabuleta fechada, sem emoção, sem hesitação. Eles não discutiram, disse Márcia. Não debateram. Já estava decidido. Lívia imaginou seu próprio nome gravado em cera macia, as letras limpas e permanentes, esperando para serem apagadas apenas quando a própria tabuleta fosse destruída. Tércia havia permanecido em silêncio até então. Minha mãe chorou. Ela sussurrou de repente. Ambas as garotas se viraram para ela. Ela chorou quando a carruagem veio. Tércia continuou, a voz trêmula. Mas ela enxugou o rosto antes que os vizinhos pudessem ver. Ela me disse para ficar ereta, para sorrir. Tércia envolveu os braços em torno de si, encolhendo-se. Ela disse que era uma honra, ela disse, que eu deveria ser grata. Sua voz falhou. Eu não entendo o que é honra, Tércia sussurrou. Por que pesa mais que uma vida? Ninguém respondeu. Não havia resposta que não soasse como uma mentira. Enquanto estavam ali, Lívia começou a notar o padrão. Servas moviam-se pelo pátio em caminhos deliberados. Uma carregava lençóis, outra carregava comida. Uma terceira parava para observar, seu olhar demorando apenas o suficiente para contar, para lembrar, para relatar. O jardim não parecia caótico, parecia organizado. Havia aqueles que escreviam, aqueles que observavam, aqueles que entregavam informações a lugares que as garotas nunca veriam. Não era loucura, era um sistema. E sistemas não exigiam crueldade de todos, apenas obediência. Márcia tocou a manga de Lívia brevemente, um gesto que parecia acidental, mas não era. Há uma regra, ela disse. Ninguém a diz em voz alta, mas todos a aprendem. Ela hesitou, então completou. Não se aproxime demais. Lívia franziu a testa. Se você falar demais, Márcia continuou. Se chorarem juntas, se ficarem difíceis de separar, eles as separam. Alas diferentes, corredores diferentes, às vezes prédios diferentes. E então? Lívia perguntou. Márcia balançou a cabeça. Você não as vê mais. A respiração de Tércia ficou superficial. O sino do pátio tocou, agudo e metálico. As garotas estremeceram instintivamente. Servas reapareceram, guiando-as de volta para dentro. A conversa terminou tão abruptamente quanto havia começado, inacabada e não resolvida, como tudo ali. Enquanto Lívia se afastava, ela olhou para o próprio pulso. Não havia fio vermelho ali. Ainda não. Mas ela podia senti-lo de qualquer forma, invisível e esperando. Naquela tarde,
Lívia sentou-se sozinha em seu quarto, repassando cada palavra. As tabuletas de cera, os nomes selados, a regra sobre a proximidade. Ela entendeu agora por que o riso desaparecia tão rapidamente ali. Porque o silêncio era mais seguro que o conforto. Porque o medo era racionado e a esperança desencorajada. A esperança fazia as pessoas falarem. Falar tornava as pessoas visíveis, e a visibilidade levava à seleção. Quando a noite se aproximava, as lâmpadas foram acesas novamente, restaurando o jardim ao seu falso crepúsculo. Em algum lugar além dos muros, Roma continuava seus rituais de vida normal. Refeições eram feitas, histórias eram contadas. Crianças dormiam seguras em suas camas. Dentro do jardim, nomes esperavam na cera. Lívia deitou-se, olhando para o teto, repetindo um pensamento várias vezes, como se a repetição pudesse ancorá-lo no lugar. Se meu nome for escrito, que eu me lembre de quem eu era antes que a tabuleta fosse fechada. O jardim aprendeu a rotina de Lívia mais rápido do que ela. No 7º dia, as servas não perguntavam mais se ela queria algo. Elas simplesmente colocavam escolhas à sua frente, como se o ato de escolher pudesse disfarçar o fato de que ela não tinha controle real. Uma bandeja chegou à tarde com figos abertos como pequenos corações, mel acumulado em tigelas rasas e pão tão macio que mal resistia aos seus dedos. O cheiro era quente, reconfortante e errado de uma forma que ela não conseguia nomear. Outra serva preparou um banho atrás de uma cortina, o vapor subindo com um cheiro de rosas e algo mais picante por baixo, como folhas amassadas. A água estava na temperatura perfeita, nem quente nem fria, como se até o desconforto tivesse sido banido. As garotas estavam cercadas por uma beleza que não lhes pertencia. E esse era o ponto. Lívia sentou-se na beira da cama e observou a luz mudar. Ela nunca mudava naturalmente ali. Era controlada por venezianas e lâmpadas e horários que nunca eram explicados. Em sua antiga casa, manhã significava trabalho e noite significava descanso. No jardim, o tempo era uma performance encenada para seus sentidos. Ela pensou nas palavras de Márcia. As manhãs seguintes, os nomes decididos, o pensamento apertou sua garganta como uma corda. Naquela noite, ela foi levada até um corredor estreito forrado com mosaicos. As imagens eram delicadas, cheias de vinhas e pássaros e mulheres com rostos serenos. As paredes pareciam sussurrar que aquele era um lugar de adoração, de refinamento, de feminilidade sagrada. Era uma mentira contada em mármore. Uma nova serva estava na entrada do corredor, observando as garotas passarem em fila. Ela era jovem, talvez 18 anos, com um sorriso fino fixo no rosto e olhos cansados que evitavam o olhar de qualquer um. Seu nome, sussurrado por outra serva, era Dária, e suas mãos se moviam rapidamente como se ela temesse ser notada por muito tempo. Daria guiou Lívia de volta ao seu quarto, então parou, ajustando as dobras da túnica de Lívia com precisão cuidadosa. Você deve mantê-lo limpo, Daria disse suavemente sem realmente olhar para ela. Eles notam tudo. Lívia a encarou. Quem nota? O sorriso de Daria não mudou, mas seus dedos apertaram o tecido. Os que escrevem, ela disse. Os que contam. Então ela se foi, a porta se fechando silenciosamente atrás dela. Lívia ficou sozinha novamente, sentindo-se subitamente observada pelo próprio ar. Ela começou a entender a armadilha. Se o lugar tivesse sido brutal na superfície, se tivesse sido correntes e pedra fria e gritos, ela poderia ter ancorado seu medo em algo visível. Ela poderia ter gritado. Ela poderia ter lutado. Ela poderia ter acreditado em seus próprios instintos. Mas aqui, a seda a fez duvidar de si mesma. O banho quente a fez questionar se estava exagerando. A doçura do mel em sua língua a fez pensar se merecia essa gentileza, como se a gentileza pudesse ser conquistada pelo silêncio. Não era uma prisão que parecia uma prisão. Era uma prisão disfarçada de presente.
Tarde daquela noite, quando as lâmpadas foram baixadas, Lívia ouviu passos novamente. Não os passos pesados e confiantes de oficiais. Estes eram mais suaves, medidos, deliberados. Eles se moviam pelo corredor lentamente, parando em cada porta, como se provassem o silêncio por trás dela. Lívia prendeu a respiração. Os passos pararam em frente ao seu quarto. Uma pausa. Um leve arranhão, como se uma mão roçasse o batente da porta. Então os passos continuaram. Eles pararam na porta ao lado. Outra pausa. Uma chave girou. Lívia ouviu a porta se abrir. Ela ouviu um pequeno som que poderia ter sido um gemido, engolido rapidamente, seguido pelo farfalhar do tecido e o suave murmúrio da voz de uma serva. Não cruel, não gentil, simplesmente eficiente. Então a porta se fechou novamente. Lívia permaneceu rígida em sua cama, os olhos arregalados no escuro. Ela não se moveu até que os passos sumissem. Na manhã seguinte, a garota do quarto ao lado não apareceu no pátio. Ninguém perguntou onde ela estava. Ninguém disse o nome dela. Era como se ela nunca tivesse existido. Mais tarde, enquanto o dia se arrastava sob a luz artificial, Lívia notou algo mais. As servas observavam. Não abertamente, não com óbvia suspeita, mas com a paciência de pessoas treinadas para observar sem emoção. Elas carregavam bandejas e lençóis, mas seus olhos rastreavam pequenas mudanças. Uma pálpebra inchada, uma mão trêmula, uma garota que comia pouco demais, uma garota que comia muito demais. Até o silêncio era medido. Lívia testou isso sem querer. Ela se forçou a comer, a beber, a sorrir fracamente quando Daria voltou com água fresca. Daria sorriu de volta, sua expressão idêntica a cada vez, como se o próprio sorriso tivesse sido atribuído. Quando as mãos de Lívia começaram a tremer, ela as escondeu sob as coxas. Naquela noite, quando estava sozinha, ela se aproximou do espelho de bronze incrustado na parede. Ele estava tão cuidadosamente polido que refletia seu rosto com uma clareza implacável. Ela encarou. A garota que a encarava parecia Lívia. O mesmo cabelo escuro, a mesma estrutura esguia, os mesmos olhos. Mas algo no olhar era diferente. Seus próprios olhos pareciam mais velhos que seu rosto, não mais sábios, não mais fortes, apenas mais velhos, da mesma forma que uma árvore parece mais velha depois de ser atingida por um raio, mesmo que ainda esteja de pé. Ela ergueu uma mão em direção ao espelho e observou o reflexo correspondê-la. Por um momento, ela sentiu uma estranha distância, como se a garota no bronze fosse alguém que ela conhecera há muito tempo, e não conseguia se lembrar completamente. Um pensamento surgiu em sua mente, agudo e frio. Eles não começam tirando o corpo. Eles começam tirando a certeza de que o corpo pertence a você. Lívia pressionou a testa contra o metal frio e fechou os olhos. Ela tentou recordar o som da voz de sua mãe, o cheiro de seu lar, o peso dos dias comuns. Mas o jardim já inundava as bordas dessas memórias, revestindo-as com incenso, doçura e silêncio. Naquele falso paraíso, Lívia compreendeu o primeiro roubo. Não carne, não sangue. O primeiro roubo foi a identidade. E uma vez que tirassem isso, o resto viria facilmente. A bondade do jardim tinha arestas. Lívia a sentia na maneira como as servas sorriam sem calor, na forma como as portas se fechavam com a mesma suavidade e finalidade a cada vez, na forma como o silêncio a seguia como uma sombra que pertencia ao edifício, não a ela. Depois que a garota do quarto ao lado desapareceu, o corredor parecia mais silencioso, como se o jardim tivesse engolido o som junto com ela. Lívia tentou se comportar da maneira que ela pensava que o jardim queria. Ela comia o que era colocado à sua frente. Ela se lavava quando mandada. Ela mantinha a voz baixa e o rosto neutro, mas por dentro algo continuava girando. Uma pergunta que ela não ousava dizer em voz alta. Como se sobrevive a um lugar que te recompensa por fingir que está bem? Naquela tarde, Daria voltou com lençóis limpos e um pequeno frasco de óleo para o cabelo de Lívia. Daria
A jovem serva, com olhos cansados e um sorriso treinado, movia-se rapidamente como sempre, nunca demorando. Ao pousar os itens, seu olhar passou pelo pulso de Lívia e depois se desviou. Mantenha as mangas abaixadas, Daria murmurou, quase inaudível. O pulso de Lívia disparou. Por quê? Daria hesitou, o sorriso ainda fixo em sua boca como uma máscara. Porque alguém pode decidir que gosta do que vê, ela disse. E eles o escreverão. Antes que Lívia pudesse perguntar mais nada, Daria saiu. Lívia ficou sozinha com o frasco de óleo nas mãos, percebendo que até sua pele havia se tornado informação. Foi então que ela notou algo incomum. Um pequeno pedaço de pano estava dobrado sob a borda da bandeja, meio escondido sob a fruta e o pão. Era linho simples, do tipo que as servas usavam para limpeza. Mas este pedaço estava colocado com muito cuidado para ser um acidente. Lívia o pegou lentamente. 3 nós haviam sido costurados nele com fio vermelho. Não decoração, não bordado para beleza. 3 nós apertados, próximos um do outro, como se alguém os tivesse amarrado com pressa, mas com propósito. Os dedos de Lívia tremeram enquanto ela virava o pano. Não havia mais nada, nenhuma palavra, nenhum nome, apenas o fio vermelho e os nós. Uma batida soou em sua porta, suave e breve. Lívia congelou. A porta se abriu sem esperar permissão. Uma serva mais velha entrou carregando uma bacia de água. Ela estava na casa dos 40, ou início dos 50, com fios prateados entre os cabelos escuros e um rosto marcado por uma contenção cuidadosa. Sua postura era ereta, disciplinada, mas seus olhos guardavam uma intensidade silenciosa, como se tivesse aprendido a desviar o olhar apenas quando necessário. O nome dela era Sabina. Lívia a tinha visto uma vez no pátio, movendo-se entre as garotas com uma firmeza que parecia diferente das outras. Sabina não sorria muito. Quando o fazia, era um sorriso pequeno e fugaz, como uma vela ao vento. Ela pousou a bacia e olhou para o corredor, verificando se ninguém estava ali. Então ela olhou para as mãos de Lívia, para o pano. Por um momento, nenhuma delas falou. A voz de Sabina, quando veio, foi um sussurro moldado por anos de cautela. Esconda, ela disse. Lívia apertou o pano contra o peito. Você deixou isso para mim. Os olhos de Sabina suavizaram, mas apenas ligeiramente. Sim. Lívia engoliu em seco. O que significa? Sabina se aproximou, abaixando a cabeça como se as paredes pudessem ler lábios. Significa que você não está sozinha, ela disse. E significa que você deve aprender a lembrar. Lívia a encarou. Lembrar o quê? O olhar de Sabina se desviou para a porta. Ela escutou. O jardim estava sempre escutando. E aqueles que sobreviviam aprendiam a escutar de volta. Quando pareceu satisfeita que ninguém estava perto, ela falou novamente. Eu estive aqui, Sabina disse, quando era jovem. As palavras caíram no peito de Lívia como uma pedra. As mãos de Sabina apertaram a borda da bacia. Os nós dos dedos embranqueceram. Sua voz não tremeu, mas algo em seus olhos sim. Cheguei como uma garota, ela continuou. Saí como outra pessoa. E aprendi uma verdade que me manteve viva. Lívia sentiu a garganta secar. Você lutou. Sabina balançou a cabeça lentamente, quase amargamente. Não, ela disse. Não como você imagina. Lutar faz barulho. Barulho te apaga. Ela respirou, cuidadosa e medida. Eu sobrevivi porque aprendi a manter minha mente intacta. Ela sussurrou. Eles tentam tirá-la primeiro. Afogam você em conforto e incerteza, até que você pare de confiar no que sente. Quando isso acontece, você se torna fácil. Lívia pensou no mel, no banho quente, nas camas macias, o falso paraíso. Os olhos de Sabina desviaram para o frasco de perfume na mesa. Eles adoram perfume, disse Sabina. É a arma favorita deles. Lívia franziu a testa. Arma?
A boca de Sabina se apertou. Há regras aqui que nunca são escritas, ela disse. Se uma garota chora alto demais, se entra em pânico, se treme tanto que não conseguem deixá-la apresentável, eles a punem sem machucados. A pele de Lívia arrepiou. Eles fazem isso com doçura. Sabina continuou. Eles te lavam repetidamente. Eles te afogam em óleos mais fortes. Eles tornam o ar mais denso até que sua própria respiração pareça estranha. Eles te dizem que é para o seu conforto. A voz de Sabina baixou ainda mais. É para cobrir o medo, ela disse, para pintar sobre as rachaduras. Os olhos de Lívia arderam. Sabina olhou para o pulso de Lívia, nu e sem marcas. Nenhum fio ainda, Sabina murmurou quase para si mesma. Então ela fez algo inesperado. Ela colocou a bacia de lado e se ajoelhou na frente de Lívia. O movimento não foi dramático. Foi quieto, deliberado, como se Sabina tivesse decidido isso há muito tempo e estivesse esperando o momento certo. Lívia ofegou suavemente. Por favor, você não precisa... Sabina estendeu a mão e pegou o pulso de Lívia gentilmente, como se estivesse manuseando algo frágil. Seu toque era cuidadoso, firme, inconfundivelmente humano. Ouça-me, Sabina sussurrou. Lívia não conseguia desviar o olhar. Se você sobreviver, Sabina disse, não permita que nos apaguem. Não permita que nos tornemos números que desaparecem quando a tabuleta se fecha. Seus olhos brilharam, não com lágrimas derramadas, mas com lágrimas contidas pela disciplina. Estivemos aqui, Sabina continuou. Tínhamos nomes, tínhamos mães, tínhamos sonhos, e eles tentarão transformar tudo isso em silêncio. A respiração de Lívia falhou. As lágrimas subiram muito rápido, muito quentes. Ela pressionou o pano com os 3 nós contra a boca, tentando conter o som. O polegar de Sabina roçou o lado interno do pulso de Lívia, onde um pulso batia muito rapidamente. Lembre-se, Sabina disse, mais suave agora. Mesmo que você não consiga falar, lembre-se. Pela primeira vez desde que chegou ao jardim, Lívia sentiu algo além do medo. Ela se sentiu vista, e aquele reconhecimento, simples e insuportável, a fez chorar da forma que ela vinha se recusando a chorar, baixinho, no linho, no fio vermelho. Sabina se levantou, alisando a saia, seu rosto retornando à calma controlada. Antes de sair, ela olhou para trás uma vez. Mantenha as mangas abaixadas, ela disse, ecoando o aviso de Daria, mas com um peso diferente. E mantenha sua mente acordada. A porta se fechou. Lívia ficou em pé, tremendo com o pano nas mãos. 3 nós de fio vermelho. Uma mensagem sem palavras. Uma pequena desobediência escondida à vista de todos. Lívia não dormiu. Ela deitou-se sob a seda e ouviu o jardim respirar. Um ritmo lento de passos distantes e portas sussurradas. O aviso de Sabina permaneceu pressionado contra suas costelas como uma mão. Mantenha sua mente acordada. O pano com 3 nós vermelhos estava escondido sob o colchão, enfiado em uma costura onde o enchimento havia começado a soltar. Lívia traçara os nós no escuro, até que suas pontas dos dedos doessem, como se o fio pudesse ancorá-la a si mesma. Em algum momento, as lâmpadas escureceram. O ar ficou denso com perfume. O jardim mudou para seu outro modo, o que pertencia à noite. Uma batida suave veio em sua porta, não alta, não urgente, educada como se alguém estivesse pedindo açúcar emprestado a um vizinho. Lívia se sentou lentamente, já fria. A porta se abriu. 2 servas entraram. Ambas as mulheres estavam vestidas com as mesmas vestes pálidas, seus cabelos presos firmemente, seus rostos vazios com neutralidade praticada. Uma era baixa e de ombros largos, sua expressão severa. A outra era mais alta, seus olhos baixos, sua boca firmemente fechada em uma linha que sugeria que ela havia aprendido a engolir pensamentos inteiros. Nenhuma deu um nome. Venha, disse a serva de ombros largos.
Lívia se levantou. Suas pernas pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Ela alcançou automaticamente as mangas, puxando-as para cobrir os pulsos, lembrando-se do aviso de Dária, lembrando-se dos olhos de Sabina. A serva mais alta ergueu uma lanterna e as três entraram no corredor. O corredor estava mais claro do que Lívia esperava, iluminado por lâmpadas que faziam o mármore brilhar. A pedra estava tão polida que refletia seus pés, transformando-os em formas escuras deslizando sobre o chão pálido. Elas caminharam em silêncio. Uma curva, outra curva. O jardim foi projetado para confundir. Corredores curvavam-se suavemente e retornavam a si mesmos. Portas pareciam idênticas. O tempo se dissolvia na repetição. Lívia tentou contar os passos. Perdeu a conta rapidamente, então ela viu Sabina. A serva mais velha estava na beira de um corredor de intersecção, segurando um pano dobrado como se tivesse sido enviada para um trabalho comum. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos encontraram os de Lívia pelo mais breve instante. Naquele momento, Lívia entendeu que Sabina estava esperando. Enquanto Lívia passava, a mão de Sabina estendeu-se com a velocidade de alguém que havia praticado isso em sua mente 1000 vezes. Seus dedos roçaram o pulso de Lívia sob a manga. Algo se apertou ali. Lívia sentiu antes de ver um fino fio vermelho, um nó. E então, ligeiramente separado dele, um segundo nó menor que o primeiro. Uma marca dentro de uma marca. Sabina não falou, não olhou para trás. Mas a mensagem era clara, impressa na pele de Lívia como um pulso. Volte. Lívia continuou andando. As servas a conduziram por uma última porta para uma câmara de espera. O ar lá dentro era mais frio, perfumado de forma diferente, menos floral, mais resina como pinho queimado. O quarto continha um sofá baixo, uma bacia de bronze, uma cortina que ocultava o lado oposto. Um jovem atendente estava perto da parede, cabeça baixa, mãos cruzadas. Não parecia ter mais de 17 anos, com um corpo esguio e uma exaustão marcada ao redor dos olhos, como se tivesse aprendido muito cedo que era invisível. Seu nome era Félix, murmurado uma vez por uma serva quando ela pensou que ninguém estava ouvindo. Félix não olhou para Lívia, não falou. Ele segurava uma bandeja de água e pano como se fizesse parte da mobília. Uma das mulheres ajustou o cabelo de Lívia, alisando-o, arrumando-o com mãos cuidadosas. O toque não era gentil nem áspero, era funcional. A outra verificou a túnica dela, esticando o tecido, removendo uma dobra imaginada. Elas a estavam preparando da mesma forma que se prepara um objeto para exibição. A mente de Lívia flutuava acima de seu corpo, observando. É isso que eles fazem, ela pensou. Transformam o terror em rotina. Ninguém levantou a voz, ninguém a ameaçou, ninguém precisava. O sistema fazia as ameaças por eles. A serva de ombros largos falou novamente, ainda sem emoção. Espere. Então ambas as mulheres saíram. Lívia ficou sozinha com Félix no canto, a cortina ainda fechada. Minutos se passaram. Talvez mais. O jardim não lhe permitia saber. O cheiro de resina ficou mais forte. Estava misturado com outro cheiro agora, mais quente, levemente doce, como vinho derramado na pedra. O estômago de Lívia revirou. Félix mudou seu peso, quase imperceptivelmente. Seus olhos passaram pelo pulso dela, e então se desviaram, como se até mesmo notar fosse perigoso. Lívia engoliu em seco, a garganta seca. Quantos? Ela perguntou, sua voz mal um sussurro. A mandíbula de Félix se apertou. Ele não respondeu. Ele olhou para o chão. Aquele silêncio era uma resposta. Passos se aproximaram do outro lado da cortina. O tecido se moveu levemente, como se alguém o tivesse roçado ao passar. O coração de Lívia martelava. A cortina foi puxada para trás. Ela viu apenas um vislumbre além. Uma câmara interna com pesadas cortinas, colunas de mármore e uma mesa com um alto recipiente de perfume que reluzia como ouro.
tudo era belo da forma como uma lâmina pode ser bela. Frio. Exato. Feito para durar. Uma voz veio de dentro, calma e conversacional, como se a convidasse para uma honra privada. Chegue mais perto. O corpo de Lívia se moveu antes que sua mente concordasse. Ela deu um passo à frente. O mundo se estreitou para detalhes. O frio do mármore sob seus pés, o peso de suas mangas, o fio vermelho em seu pulso escondido, mas ardendo em sua consciência. O segundo nó parecia uma pequena promessa que poderia se quebrar. Lívia tentou se apegar a si mesma. Ela se lembrou de Sabina de joelhos. Tínhamos nomes. Ela se lembrou dos olhos de Márcia. Eles escrevem tudo. Ela se lembrou da voz trêmula de Tércia. A honra é mais pesada que a vida. A câmara, além da cortina, estava cheia de luz, perfume e silêncio. Lívia podia sentir sua mente escorregando, procurando um lugar para se esconder. Ela queria gritar, mas o jardim a havia ensinado que gritar era inútil ali. Gritar era uma linguagem que ninguém tinha permissão para entender. A porta se fechou atrás dela. A noite desapareceu. Quando ela voltou, não sabia quanto tempo havia passado. O corredor parecia o mesmo. As lâmpadas não haviam mudado. O mármore ainda brilhava. 2 servas a guiaram de volta pelo caminho que ela havia vindo, suas mãos firmes, seus rostos ilegíveis. Lívia andava sem peso, seus pés movendo-se como se obedecessem a uma ordem escrita diretamente em seus ossos. Na sua porta, uma serva alisou sua manga. O fio vermelho ainda estava lá. O nó menor permaneceu. "Volte", dizia. Mas Lívia não tinha certeza de quem deveria voltar. Dentro do quarto, Márcia esperava. Ela deve ter entrado enquanto as servas estavam distraídas, arriscando punição por causa da testemunha. Márcia, de 16 anos, alta e vigilante, estava perto o suficiente para segurar Lívia caso ela caísse. Lívia não caiu. Ela não chorou. Ela nem tremeu. Ela olhou para Márcia como se estivesse olhando através da água. "Ainda estou respirando", disse Lívia, sua voz monótona de surpresa, como alguém notando um fato estranho. "Mas eu não sei quem sou." Márcia deu um passo à frente e a abraçou. O abraço deveria ter significado calor. Deveria ter significado alívio. Deveria ter significado retorno. Lívia não sentiu nada. Seu corpo aceitou o contato. Sua mente não o reconheceu. O jardim havia levado algo que não podia ser enfaixado. E no lugar onde seu senso de si mesma estivera, havia apenas silêncio. Lívia parou de tentar medir o tempo. Depois da noite em que seu nome foi chamado, as horas se moviam como água em um pote selado, balançando sem direção. Ela comia quando a comida chegava. Ela dormia quando a exaustão vencia. Ela falava apenas quando lhe falavam. O fio vermelho permaneceu em seu pulso, escondido sob a manga. O nó menor pressionava levemente sua pele, como se pudesse lembrá-la de algo que ela não sabia mais como sentir. Márcia a visitava quando podia. Márcia, de 16 anos, alta e vigilante, tinha o tipo de presença que fazia o quarto parecer menos vazio. Ela não pediu a Lívia para explicar o que havia acontecido. Ela não exigiu lágrimas. Simplesmente sentou-se e observou o rosto de Lívia, como se procurasse pela garota que havia conhecido no pátio. Uma manhã, Márcia não veio. Ao meio-dia, o pátio se encheu de um silêncio inquieto. As servas se moviam mais rápido que o normal, seus passos rápidos, seus sorrisos mais finos. O jardim não anunciava suas intenções, mas sempre se preparava. Daria apareceu na porta de Lívia com uma túnica dobrada, mais fina do que a usual branca simples. O tecido era pálido, quase luminoso, costurado na gola com um padrão sutil de folhas. Daria, a jovem serva com olhos cansados e um sorriso fixo, evitava olhar para o rosto de Lívia. "Isso não é para você", Daria disse, quase em tom de desculpa. "É para Márcia." A garganta de Lívia apertou. "Onde ela está?" Os dedos de Daria hesitaram no tecido. "Emprestada", ela sussurrou. A palavra soou inofensiva,
como um livro tirado da prateleira, como uma tigela emprestada a um vizinho. Então Daria se foi, deixando a túnica para trás, como se o próprio pano pudesse responder às perguntas. Lívia esperou até a noite para ver Márcia novamente. Quando Márcia retornou, ela se movia como alguém que havia aprendido a carregar a dor sem derramá-la. Seu cabelo estava arrumado com mais cuidado que o normal. Sua túnica era a nova. O tecido pálido captando a luz da lâmpada de uma forma que a fazia parecer uma figura em um mural. Sua boca ostentava um sorriso. Não era um sorriso real. Era uma máscara colocada em um rosto que havia esquecido como se relaxar. Márcia fechou a porta atrás de si e se encostou nela por um momento, como se suas pernas estivessem decidindo se ainda funcionavam. Lívia se levantou lentamente da cama, incerta sobre quais palavras deveriam sair de sua boca. Márcia falou primeiro. Eles se sentaram em salões de mármore. Ela disse, sua voz firme, mas fina. Homens que comandam exércitos. Homens que possuem terras da mesma forma que outras pessoas possuem sandálias. Ela caminhou até a mesa baixa como se ainda estivesse servindo. Então parou, suas mãos pairando sobre ela, sem saber o que fazer. Eles derramavam vinho como se fosse água. Ela continuou. Recitavam poesia. Riam de piadas sobre os deuses, sobre o destino, sobre a fragilidade da vida. Seus olhos piscaram em direção a Lívia, e o sorriso em sua boca permaneceu fixo como se colado. O tempo todo, Márcia disse suavemente. A verdade estava atrás de uma porta. Lívia sentiu um frio florescer em seu peito. Ela entendeu sem precisar de detalhes. Márcia exalou, então acrescentou. Não é só o jardim, é a cidade, é o império. O jardim é apenas onde eles mantêm as garotas. O resto de Roma mantém o silêncio. Lívia sentou-se novamente, as mãos moles no colo. As palavras deveriam tê-la chocado. Em vez disso, caíram com uma inevitabilidade monótona, como chuva na pedra. Márcia se aproximou baixando a voz. Havia um homem lá, ela disse. Lívia olhou para cima. Um senador, Márcia continuou. Não era velho nem jovem. Sua barba estava bem aparada. Suas mãos estavam limpas, do jeito que as mãos são limpas quando não são usadas para trabalhar. Seu nome, disse Márcia, era Lúcio Aenobarbo, e ele usava um anel com uma pedra escura. Um senador, ela explicou simplesmente, era um homem poderoso que se sentava perto do centro das decisões de Roma, treinado para falar em público e permanecer calmo em particular. Ele me observava, disse Márcia. Não da forma como os homens geralmente observam. Não faminto, não orgulhoso, apenas acordado. Ela engoliu em seco. Por um momento, ela sussurrou. Pensei que ele se levantaria. O sorriso de Márcia estremeceu, quase quebrando. Pensei que ele diria algo, qualquer coisa. Até uma única palavra. Lívia esperou. Sua respiração superficial. Os olhos de Márcia se baixaram. Ele não o fez. O que ele fez? Lívia perguntou surpresa com sua própria voz. As mãos de Márcia se cerraram. Ele olhou para o chão, ela disse. Como um homem orando. Então ele ergueu sua taça e bebeu. O quarto pareceu menor. Márcia se inclinou mais perto, como se dizer as próximas palavras fosse invocar algo perigoso. Era uma performance, ela disse. Um palco. O imperador é a plateia e o juiz. Todos os outros são atores. Lívia pensou na frase de Sabina. O silêncio é uma moeda. Márcia assentiu como se ouvisse os pensamentos de Lívia. Se você recusar, ela disse, você insulta. Se você protesta, você acusa. Se você acusa, você morre. Ela tocou seu próprio colarinho levemente, onde o padrão de folhas repousava contra sua garganta. Então eles sorriem, ela disse. Falam de poesia. Fingem que o mundo é normal, porque fingir é mais seguro que a verdade. Um som fraco veio do corredor. Uma serva passando, nada mais. Ambas as garotas silenciaram instantaneamente. Somente quando os passos sumiram,
Márcia falou novamente, mal audível. Eu vi outras garotas, ela disse. Não do jardim. Algumas eram esposas daqueles homens. Algumas eram convidadas. Elas riam alto demais. Seguravam suas taças com mãos firmes. Eram bonitas da forma como as pessoas se tornam bonitas quando estão aterrorizadas de parecerem com medo. Os dedos de Márcia subiram à boca. Depois, caíram. Eu queria dizer a elas, ela sussurrou. Eu queria dizer, não sorriam, não entrem no jogo, não facilitem. Sua voz apertou. Mas eu não o fiz, porque eu não sobreviveria à noite. Lívia encarou a boca de Márcia, ainda mantendo sua falsa curva. Por que ele desviou o olhar? Lívia perguntou, embora já soubesse. O sorriso de Márcia finalmente se quebrou. Ela mordeu o lábio com força, e uma fina linha de sangue apareceu, brilhante contra sua pele. Não porque ele fosse mau, ela disse, sua voz tremendo pela primeira vez, mas porque todos têm medo. As palavras pairavam no ar como fumaça. Lívia ergueu a manga ligeiramente e olhou para o fio vermelho em seu pulso. O nó menor tocava sua pele. Volte. Ela se perguntou o que voltar significava em um mundo que treinava salas inteiras a desviar o olhar. Márcia estendeu a mão para Lívia, então, hesitante. Não um abraço, ainda não. Apenas uma mão colocada no ombro de Lívia, leve como uma pergunta. Lívia não sentiu calor, mas sentiu o peso do contato. O fato de outra pessoa insistir que ela existia. Por um momento, isso foi o suficiente para impedi-la de se afastar completamente. O jardim não sabia esconder o medo. Havia escondido tantas coisas tão bem. Choros engolidos por perfume, passos abafados por tapetes, nomes selados em cera. Mas o medo era diferente. O medo vazava pelas frestas. Mudava a forma como as pessoas se moviam, como respiravam, como tentavam sorrir. Na manhã seguinte ao retorno de Márcia do banquete, as servas começaram a correr. Não abertamente a princípio. Não com pânico. Apenas mais rápido que o normal, bandejas carregadas com passos mais nítidos, portas abertas e fechadas sem a lentidão cuidadosa que sempre fizera o jardim parecer intocável. Daria passou pela porta de Lívia 2 vezes em pouco tempo, seu rosto mais pálido que o normal, seu sorriso fixo escorregando nos cantos. Lívia observava da soleira de seu quarto, com as mãos cruzadas à frente, como se fosse uma convidada, não uma prisioneira. Márcia apareceu ao lado dela, em silêncio. O corredor cheirava mais forte que o normal, como se alguém tivesse derramado perfume no ar para abafar outra coisa. Sangue, Lívia pensou, e a ideia a assustou. Ela nunca havia sentido o cheiro de sangue ali. Não porque estivesse ausente, mas porque o jardim não permitia que fosse percebido. Uma serva sussurrou para outra perto da colunata. As palavras eram muito baixas para serem ouvidas, mas a forma do rumor viajava mais rápido que a fala. Algo havia acontecido sob o teatro. Um corredor subterrâneo estreito. Metal. Gritos. Então, silêncio. Ao meio-dia, Sabina veio ao quarto de Lívia sem bacia, sem lençóis, sem qualquer desculpa que pudesse passar por trabalho comum. Sabina, a serva mais velha com fios prateados nos cabelos e olhos que lembravam demais, fechou a porta atrás de si e colocou um dedo nos lábios. Não faça perguntas no pátio, ela sussurrou. A garganta de Lívia apertou. O que está acontecendo? O olhar de Sabina desviou para na janela, como se verificasse que nem mesmo a luz poderia ouvir. A máquina está tremendo, Sabina disse. A postura de Márcia enrijeceu. O que isso significa? Sabina falou lentamente, escolhendo as palavras como se escolhesse um caminho por entre cacos de vidro. Significa que os homens que carregam espadas pararam de rir, ela disse. Significa que uma voz foi zombada vezes demais. Significa que alguém próximo o suficiente do imperador para tocá-lo decidiu que o medo não vale mais a pena.
O estômago de Lívia revirou. A mão de Sabina levantou, então baixou, como se estivesse contendo o impulso de tocar o pulso de Lívia. O fio vermelho estava escondido sob o tecido, mas Sabina parecia sentir sua presença de qualquer forma. Quando a máquina treme, Sabina sussurrou, você esconde a verdade para o amanhã. Lívia franziu a testa. Esconder como? Sabina olhou para ela com acidez. Em sua memória, ela disse. No pano, nas frestas da sua vida, onde quer que não possam queimá-lo. As palavras eram estranhas, mas seu significado era claro. Sabina estava pensando além do jardim, além desta semana, além da sobrevivência medida em horas. Ela estava pensando no dia seguinte. Sabina moveu-se em direção à porta, então fez uma pausa. O que quer que você ouça, ela disse. Não repita. O jardim pune mais as línguas soltas do que os choros altos. Então ela partiu tão rapidamente quanto havia chegado. Naquela noite, as lâmpadas foram acesas cedo. O ar estava sufocante com o cheiro, mais forte do que em qualquer noite anterior. Era como se o jardim estivesse tentando apagar a realidade à força, inundando cada respiração com doçura até que nada mais pudesse ser reconhecido. Lívia sentou-se com Márcia e Tércia no canto do pátio onde as sombras se juntavam. Tércia estava mais quieta ultimamente. Com 13 anos, muito jovem para carregar esse tipo de conhecimento, ela havia começado a se portar como se seus ossos estivessem tentando desaparecer. Suas mãos inquietavam-se constantemente, torcendo as mangas, tocando a garganta, verificando se ainda estava ali. Esta noite, ela não conseguia parar de tremer. Eu os ouvi, Tércia sussurrou. Lívia se inclinou. Quem? As servas, Tércia disse a voz embargada. Elas disseram que havia sangue sob o teatro. Disseram que alguém gritou. Disseram que os guardas do imperador estavam envolvidos. O rosto de Márcia se apertou. Pare, ela murmurou. Aqui não. Mas Tércia já não tinha cautela. Seu medo havia superado as regras. Eles vão nos matar, Tércia sussurrou, as lágrimas escorrendo agora. Se eles estiverem com raiva, se estiverem assustados, eles vão nos apagar para que ninguém saiba. Como a garota do lado, como se ela nunca tivesse existido. Lívia sentiu algo se mover dentro dela. Algo que estivera imóvel desde a noite em que seu nome foi chamado. Um reflexo. Uma faísca. Não esperança. Responsabilidade. Ela estendeu a mão para as mãos de Tércia e as segurou firmemente. Os dedos de Tércia estavam frios e úmidos de suor. Ouça-me, disse Lívia, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Soava como outra pessoa falando através dela, alguém mais velha, alguém mais forte. Tércia olhou para cima, seus olhos arregalados e úmidos. Não posso prometer que nada acontecerá, Lívia sussurrou. Não posso prometer que o jardim de repente se tornará gentil. A boca de Tércia tremeu. Lívia apertou o aperto, ancorando a garota ao momento. Mas posso te prometer outra coisa, disse Lívia. Márcia observava, silenciosa, com os olhos afiados. Lívia puxou Tércia para mais perto e pressionou a testa no cabelo da garota, inalando o cheiro de sabonete e medo. Eu prometo que vou te levar para casa. Lívia sussurrou. As palavras saíram antes que Lívia pudesse pensar se eram possíveis. Não eram um plano, ainda não. Eram uma decisão. O corpo de Tércia tremia com soluços, mas ela assentiu contra o ombro de Lívia como se a promessa fosse uma corda lançada em água escura. No corredor além do pátio, um som metálico súbito ressoou. Não passos, não chaves. Um tilintar agudo, como uma lâmina atingindo uma pedra. As garotas estremeceram juntas. O jardim sempre fora silencioso. O silêncio era seu poder. O metal era o som da ordem se quebrando. A mão de Márcia encontrou a manga de Lívia, seus dedos roçando o tecido onde o fio vermelho estava escondido. Você sente isso? Márcia sussurrou. Lívia sentia. Não em sua pele,
mas no ar. Algo havia mudado. O sistema que se movera tão suavemente, tão confiantemente, tão incessantemente, estava tropeçando pela primeira vez. Em algum lugar sob o teatro, um corredor estreito estava manchado, e a mancha não podia ser coberta por perfume. Lívia segurou Tércia mais apertado e encarou a escuridão além da colunata. Se a máquina estava tremendo, o amanhã poderia vir. E se o amanhã viesse, Lívia teria que se tornar alguém que pudesse sobreviver a ele. Na manhã em que o jardim se abriu, o ar parecia errado. Não mais doce, não mais pesado, não cuidadosamente arranjado. Apenas errado, como um quarto depois que a febre passa, quando o corpo ainda está fraco, mas o perigo já se foi. As lâmpadas foram apagadas. As cortinas foram abertas mais do que o usual. Uma luz pálida caiu nos corredores, revelando detalhes que o jardim normalmente escondia em sombras suaves. Pequenos lascados no mármore, manchas fracas perto das portas, marcas de arrasto de pés apressados. Servas moviam-se com propósito apressado, não mais fingindo que o tempo era gentil. Lívia acordou com o som de chaves. Chaves de verdade, não os cliques suaves de portas particulares, mas um anel de metal batendo em metal, alto o suficiente para ser ouvido mesmo através de pedra espessa. O som carregava uma mensagem que o jardim nunca havia permitido antes. Algo mudou. Uma serva entrou, a mulher de ombros largos da noite em que Lívia foi chamada. Sua expressão era ilegível, mas seus olhos continuavam a se desviar para o corredor, como se ela temesse ser observada de ambos os lados. Vista-se, ela disse. Lívia sentou-se puxando as mangas automaticamente. O fio vermelho ainda circulava seu pulso. O nó menor repousava contra sua pulsação. Ela não o removeu. Ela não podia. Do lado de fora de sua porta, outras portas se abriam. Garotas entravam no corredor vestindo branco, seus rostos pálidos e vazios, não de calma, mas de descrença. Márcia apareceu de 16 anos e vigilante, sua máscara de compostura rachada pela exaustão. Ela encontrou os olhos de Lívia e não disse nada. Mas a forma como se portava sugeria que ela estava se preparando para a salvação ou para a punição. Tércia saiu do quarto tropeçando como se tivesse esquecido como andar. 13 anos, pequena e assustada. Ela procurou pelo corredor até ver Lívia. Então correu para ela sem pensar em regras. Lívia a segurou pelos ombros, firmando-a. "Estamos saindo", disse uma serva, como se anunciasse uma mudança de horário. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento de nada que havia acontecido. As garotas foram conduzidas por corredores que nunca lhes havia sido permitido ver a luz do dia. Elas passaram por uma sala de armazenamento onde feixes de tecido eram empilhados como suprimentos. Passaram por uma câmara onde um escriba estava em uma mesa, seu estilete em riste sobre uma tabuleta de cera. O escriba era um homem magro com dedos manchados de tinta e olhos nervosos. Seu nome era Gaius, pronunciado por uma serva no tom que se usaria para um móvel. Ele não olhou para as garotas, ele apenas escreveu. Lívia vislumbrou a tabuleta enquanto passavam. Nomes, idades, marcas. Então Gaius pressionou um selo na cera quente e fechou a tabuleta como se fechasse um livro-razão. O ato final do jardim era a burocracia. Lá fora, carruagens esperavam. A visão do céu aberto atingiu Lívia como um golpe. Roma ainda estava lá. Os telhados da cidade, as colunas distantes, a linha pálida do rio. A vida continuando como se nada tivesse acontecido dentro daqueles muros. As garotas foram entregues pequenos pacotes, moedas de ouro embrulhadas em pano, seda dobrada perfeitamente, joias que captavam a luz, presentes, não para honrá-las, não para confortá-las, para comprar o silêncio delas. Lívia entendeu sem que lhe dissessem, um contrato sem palavras. Esqueça. Márcia aceitou seu pacote com o rosto tão imóvel quanto pedra. Seus dedos não tremeram, mas Lívia viu a forma como sua mandíbula se apertou, como seus olhos endureceram,
como se estivesse engolindo algo afiado. Tércia encarou seu pacote como se fosse veneno. Ela olhou para Lívia em pânico. "O que fazemos?" ela sussurrou. Lívia não sabia. A viagem de carruagem de volta pela colina pareceu irreal. As rodas chacoalhavam sobre a pedra. As ruas se alargavam. Sons familiares retornaram. Vendedores chamando, sandálias batendo no pavimento, risadas distantes. Roma estava barulhenta novamente. E o barulho fez o jardim parecer um pesadelo que ninguém acreditaria. Na beira de seu bairro, Lívia viu pessoas esperando. Vizinhos estavam com rostos expectantes, ansiosos para ver como a Graça se parecia de perto. Então, ela viu sua mãe. Sua mãe, Aurélia, era uma mulher na casa dos 30 com mãos cansadas e olhos que haviam aprendido a esconder a dor atrás do dever. Ela estava muito ereta. Seu cabelo estava preso impecavelmente. Seus lábios mantinham um sorriso que não alcançava seus olhos. Quando a carruagem parou, Aurélia deu um passo à frente e abraçou Lívia. O abraço foi cuidadoso, controlado, como se Aurélia temesse que apertar demais pudesse quebrar algo que não poderia ser reparado. "Abençoada", um vizinho murmurou. "Favorecida", outro sussurrou. Aurélia assentiu educadamente, desempenhando o papel que lhe era exigido. Mas quando ela se afastou e olhou para o rosto de Lívia, seus olhos mudaram. Uma tempestade se movia ali, profunda e furiosa, mantida perfeitamente imóvel. Lívia retornou à sua casa, à sua cama familiar, ao cheiro de madeira velha e fumaça de cozinha. Ela deveria ter sentido alívio. Em vez disso, ela se sentia como uma estranha em sua própria vida. Naquela noite, Aurélia colocou o pacote de ouro e seda na mesa e o encarou por um longo tempo. Então ela se virou para Lívia e falou suavemente, da forma como se fala em uma casa onde as paredes podem ter ouvidos. "Não vamos falar sobre isso", disse Aurélia. Não era crueldade, era sobrevivência. Em Roma, a vergonha podia arruinar uma família mais completamente do que a morte. O mundo perdoava a dor, não perdoava a desonra. Lívia assentiu. Ela não tinha a linguagem para protestar. Dias se passaram, semanas. Lívia se movia pela vida como alguém usando um corpo emprestado. Ela se encolhia com passos. Acordava na noite sentindo o gosto de perfume que não estava lá. Márcia desapareceu de sua vista. Tércia também. Elas viviam em algum lugar na cidade. Em algum lugar além do pequeno raio de movimento permitido a Lívia. Cada família selando sua própria ferida a portas fechadas. Mas Lívia não esqueceu Sabina. Ela não esqueceu Félix. Ela não esqueceu o aviso de Dária, nem a tabuleta de cera do escriba, nem o som de metal quando a máquina tremeu. Ela pegou uma velha capa que pertencera à sua avó, tecido pesado, forrado por dentro onde ninguém olhava, e ela começou a costurar. No início era apenas um nome: Sabina. Seus dedos tremeram tanto que ela se picou. Uma gota de sangue manchou o fio, e a mancha pareceu apropriada, então ela costurou outro. Márcia, então outro. Tércia. Ela costurou em vermelho, porque vermelho era o que o jardim usava para marcar as chamadas. Ela o usaria para marcar as lembradas. Anos se passaram. Lívia envelheceu. A cidade mudou suas modas, seus escândalos, suas fofocas. O império fingiu que sempre fora limpo. Lívia não fingiu. Quando teve idade suficiente, ela abriu uma pequena sala atrás de uma padaria e ensinou garotas a ler. Não garotas nobres, não filhas de senadores, servas, garotas da cozinha. Garotas que carregavam água e limpavam chãos e foram ensinadas que o silêncio era uma virtude. Lívia as ensinou letras, nomes, como escrever uma palavra para que ela não pudesse ser tirada delas. Algumas pessoas sussurravam que ela era estranha, que ela se importava demais com crianças servas, que ela não tinha marido. Lívia aceitou os sussurros como o custo de respirar.
Em uma tarde de inverno, quando o ar estava cortante e as ruas cheiravam a fumaça, uma mulher entrou na pequena sala de aula de Lívia. Ela era mais alta do que Lívia se lembrava, seu rosto mais velho, seus olhos carregando uma familiar fratura. Tércia. Agora adulta, não mais criança, mas também não inteira. Por um momento elas se encararam, congeladas pela distância entre o então e o agora. Então a boca de Tércia tremeu, e Lívia atravessou o quarto e a abraçou, apertado, sem medo de ser vista. Elas choraram. Não porque chorar as curasse, mas porque chorar finalmente admitia a verdade. Elas nunca voltariam a ser quem foram. Elas só podiam se tornar outra coisa. Lívia trouxe a capa e a colocou nas mãos de Tércia. Por dentro, os nomes estavam costurados em vermelho. Sabina, Márcia, Tércia e outros que Lívia havia aprendido mais tarde, sussurrados por sobreviventes que a encontraram em segredo. Os dedos de Tércia traçaram o fio como se tocassem uma cicatriz. Lívia falou baixinho. Não desaparecemos, ela disse. Ainda temos nomes. E enquanto alguém se lembrar, a máquina não vence. Tércia apertou a capa contra o rosto e, pela primeira vez desde o jardim, respirou como se pertencesse a si mesma, ainda que por um momento. Esta história não é apenas sobre o passado. É sobre como a crueldade sobrevive na vida cotidiana. O mal nem sempre veste uma face violenta. Às vezes, ele veste seda. Às vezes, ele se esconde atrás de procedimentos, tradições ou da desculpa de "é assim que as coisas são". A maior parte do mal não é feita apenas por monstros, mas por pessoas comuns que desviam o olhar, que permanecem em silêncio para se proteger, que dizem a si mesmas que falar é perigoso demais, inconveniente demais, custoso demais. Na vida diária, o jardim ainda existe onde quer que alguém seja humilhado e outros finjam não ver, onde alguém é ferido e mandado calar a boca em nome da reputação, onde a verdade é enterrada porque o silêncio parece mais seguro. A lição é simples e é pesada. Se você lembra, você resiste. Se você fala, você interrompe a máquina. E se você se recusa a ficar em silêncio, você protege alguém que talvez nunca conheça. Você não precisa de poder para fazer o bem. Você só precisa de coragem no momento certo. Se esta história te tocou, se ela te deixou desconfortável de uma forma que pareceu necessária, por favor, apoie o canal. Curta o vídeo para ajudar esta história a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que valoriza a verdade e a empatia. Deixe um comentário com seus pensamentos ou reflexões e se inscreva no canal para que essas vozes nunca mais sejam enterradas. Seu apoio ajuda a trazer luz a histórias que foram feitas para serem esquecidas. Antes de nos despedirmos, vamos tirar um momento de silêncio. Que Deus te abençoe com sabedoria para reconhecer a injustiça, com força para falar quando o silêncio é mais fácil, e com compaixão para proteger os vulneráveis. Que Ele guarde seu coração do medo, sua voz da hesitação e sua consciência do esquecimento. Se você concorda com esta oração, escreva amém nos comentários. E que a paz esteja com você.